O projeto da sua casa foi finalizado. Chegou a hora tão esperada de você começar a execução. Você fez certinho, seguiu a recomendação da arquiteta, procurou os melhores profissionais, a melhor mão de obra para fazer a execução da sua obra. Eles pegam seu projeto e depois de apenas 2 dias te entregam um orçamento. Mas será que isso é um orçamento mesmo? Será que eles orçaram cada item do seu projeto ou fizeram apenas uma estimativa? Nesse vídeo você vai saber identificar quando está recebendo de fato um orçamento da sua obra ou se apenas uma estimativa. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você receber nossos conteúdos toda semana. Depois do projeto concluído, a maior ansiedade das pessoas é saber quanto que vai custar aquela obra, né? Mas essa ansiedade, ela acaba atrapalhando na procura dos profissionais, porque as pessoas querem o valor o quanto antes e acabam procurando pessoas que não vão orçar de fato aquele projeto completo. Vão fazer apenas uma estimativa daquele valor. Eles vão olhar por alto naquele projeto, ver a metragem quadrada, alguns pequenos detalhes e vão te entregar um valor global, um valor só, final, para fazer aquela execução. Porque pensa comigo, você tem um projeto e dentro desse projeto você tem mais de 100 itens para serem colocados ali dentro daquele local. Você acha mesmo que uma pessoa vai conseguir analisar, cotar todos esses 100 itens e te entregar um valor em pouco tempo, assim, sem mais nem menos? Pois é, e esse é o maior erro das pessoas quando elas querem saber qual é o orçamento daquela obra. Elas procuram os profissionais que entregam um orçamento de forma mais rápida e o pior, de graça. Mas como assim de graça? Pois é, você acha mesmo que as pessoas vão fazer um orçamento completo da sua obra, olhar item por item de graça? Pois é, esse é um serviço que ele é muito trabalhoso e com certeza se você está recebendo um serviço desse de graça, você não está recebendo o que você realmente precisa. Nesse caso, você não está recebendo um orçamento da sua obra, você está recebendo uma proposta de execução. E essa proposta, ela foi calculada em cima de estimativas. O profissional ele calculou o valor por metro quadrado, usou uma tabela do CUB, que é o custo unitário básico, né, um valor médio de construção, ou até mesmo um valor estipulado em outras obras que ele já fez. Só que pensa comigo, você tem particularidades ali dentro da sua obra, você tem alguns detalhes que é exclusivo daquela reforma, daquele projeto, e a pessoa se utiliza de outras obras e outras reformas que não tem nada a ver com a sua. Olha só como isso é discrepante e como não faz sentido ela te entregar um valor com base em outros serviços já executados. E quando elas fazem dessa forma, infelizmente, aquele valor que foi passado para você, ele está muito errado e você com certeza vai ter problemas de orçamento durante essa execução. E o pior, quando você aceita essas propostas e a execução começa, você não sabe quais materiais estão sendo empregados na sua obra, você não sabe se os profissionais que estão lá dentro são os melhores e são os mais qualificados para fazer aquele tipo de serviço, você não sabe se a sua obra está tendo um gerenciamento correto, se tem um engenheiro, se tem um arquiteto, se tem alguém responsável por ela. E além disso tudo, você não sabe se todos aqueles serviços que estão no seu projeto estão inclusos naquele valor passado. Pois se, por exemplo, é uma reforma que você está fazendo e existe algum detalhe ali dentro daquele local que não estava incluso naquele projeto, como uma impermeabilização de algum local que precisava ser feito ou coisas do tipo, isso não estará nesse valor, porque a pessoa não teve a capacidade nem de ir até o local da sua obra para fazer esse orçamento para você. E é por isso que para se ter um orçamento de obra completo com todos os itens da sua obra, ele é demorado, ele demanda horas técnicas e precisa ser muito bem elaborado para que ele seja perfeitamente correto, para que você tenha exatamente o valor que será necessário para fazer aquela execução. E para isso existem uma série de processos que precisam ser feitos. E eu vou contar agora como que funciona esse processo de orçamento aqui dentro da Boss Bento. O primeiro passo desse orçamento, que a gente chama aqui de orçamento executivo, é fazer uma visita no local da obra. Se é uma reforma, você precisa ir até o local, ver o que precisa ser demolido, ver como estão as condições gerais daquele local, conferir todos os níveis, tudo que já existe lá dentro e com base nisso você vai saber até quais são os serviços que precisam ser feitos além do que está naquele projeto. Por exemplo, se você tem algum problema de infiltração nas paredes
ou tem algum problema de vazamento em tubulação que não estava previsto ser mexido, você já tem que considerar isso nesse valor para que esse serviço seja acrescido durante aquele trabalho. Pois se você não inclui isso, você estará fazendo uma reforma e no meio daquilo tudo você precisa separar um dinheiro que não estava previsto para fazer esse reparo. E quando você já sabe que isso precisa ser feito, ele já está incluso lá e você já está preparado financeiramente para arcar com aquilo. E juntamente com essa visita, é muito importante fazer reuniões com os projetistas. Faça reuniões com o arquiteto, com os autores de projetos complementares, se tiver. Tire todas as dúvidas possíveis e impossíveis que você pode encontrar lá dentro, para que você entenda todos os processos e tudo que está incluso naquele projeto. Porque só assim você vai saber exatamente tudo que precisa ser executado. E juntamente com as visitas em loco, se você puder fazer essa visita juntamente com esses projetistas, é melhor ainda, porque assim você tira todas as dúvidas de tudo que tem que ser executado naquele espaço. Depois de todo o estudo do projeto, dessa visita em loco, é necessário fazer uma lista com todos esses serviços que precisam ser executados. Essa lista, a gente separa ela geralmente por disciplinas, que a gente chama de disciplinas a parte de demolição, parte de construções, revestimentos, louças, marmoraria, todas essas etapas que dependem de mão de obra especializada diferentes. Então a gente procura um profissional para fazer a parte de demolição, um profissional para fazer a parte de azulejista, de assentamento de pisos e revestimentos, procuramos eletricistas, bombeiros hidráulicos, cada profissional específico para fazer cada tipo de serviço. E com isso, a gente tem a certeza de que a obra está com um valor real, sabemos que a mão de obra que foi orçada para aquele serviço é condizente com o valor de mercado e que também está sendo feita com uma mão de obra especializada. Você não está procurando qualquer um que sabe fazer um pouquinho de cada e que no final vai deixar você na mão e não vai deixar a obra do jeito que você quer e da forma que ela precisa. E essa separação dessas disciplinas é muito importante para que você saiba quanto está custando cada etapa dessa. É diferente quando você tem um valor global, um valor cheio para fazer aquela execução, quando você tem um orçamento separado, onde você sabe quanto que está custando cada etapa dessa, você consegue se planejar até para dividir essa obra, se ela for feita em etapas, e você tem uma visão do todo, você tem uma visão de tudo que vai ser executado ali, parte por parte, e assim você consegue se organizar financeiramente melhor e saber exatamente aonde o seu dinheiro está sendo aplicado. E depois de feita toda essa lista, com todos esses serviços, chegou a hora da gente fazer os orçamentos de fato. Nós conversamos com todos esses profissionais especialistas, coletamos todos esses orçamentos de mão de obra de cada etapa separada e também falamos com todas as lojas daquela região. Então, se nós temos uma obra em uma região X, nós vamos procurar todas as lojas de materiais, as melhores, com os preços melhores, também de acordo com os materiais que foram escolhidos lá, para a gente fazer essa cotação. E a gente faz no mínimo 2 orçamentos de cada material. Geralmente fazemos 3, mas no mínimo é 2. E o porquê que a gente precisa fazer isso? Para saber se aquele material está com um preço condizente com o mercado no geral. Se você faz apenas um orçamento, pode ser que aquele material esteja em uma ponta de estoque, em uma liquidação, ou talvez ele esteja com um preço muito alto. E quando você faz mais de um orçamento, você tem como balizar e ter um preço médio de quanto aquele material está saindo naquela região. E isso vai dar uma assertividade muito maior para o seu orçamento, pois você vai saber exatamente quanto que estará pagando em cada um deles. E esse orçamento dos materiais, ele é realmente muito complexo, pois a gente vai orçar desde o prego que vai ser utilizado para a forma da fundação até o último enfeite da mesa que vai ser colocado lá para decoração. Literalmente tudo que você precisa utilizar dentro daquela obra estará dentro daquele orçamento. E isso com certeza te dará a tranquilidade de que você não precisará gastar com mais nada além daquilo. E depois de todos esses itens orçados, aí sim você tem um orçamento executivo completo com todas as etapas e com tudo que vai ser necessário para fazer aquela execução. Isso com certeza vai te dar uma tranquilidade maior, pois você consegue visualizar quanto está custando cada etapa daquela sua obra e você sabe exatamente aonde o seu dinheiro está sendo aplicado, não ficando com aquela dúvida se o material que está sendo utilizado é de qualidade, se os funcionários estão recebendo corretamente, e você está vendo ali numa planilha completa exatamente onde está sendo aplicado o seu dinheiro. E esse orçamento ele também ajuda a eliminar aqueles famosos imprevistos que a gente encontra dentro da obra, que na verdade a maioria deles são serviços que poderiam ser previstos. Como eu falei no início desse vídeo, se for encontrada alguma região que precisa ser feita uma manutenção na tubulação, alguma troca de cabeamento
elétrico, algum reparo de infiltração, todos esses pequenos detalhes que às vezes você só consegue enxergar indo no local e percebendo esses pequenos problemas, você já consegue colocá-los dentro daquele orçamento e isso facilita todo o entendimento do que precisa ser feito dentro daquela obra. E assim você elimina a maioria dos imprevistos que foram encontrados por aquela pessoa que te passou um valor global, né? E chegou no meio da obra e te falou: não, dona, isso aqui não estava incluso na obra, eu vou ter que te cobrar um aditivo. E aí todo aquele seu orçamento que você juntou, suado para conseguir fazer a sua reforma, acabou indo por água abaixo, porque você já gastou mais do que deveria. Por isso, segura um pouquinho a ansiedade para começar a execução da sua obra, procure um profissional que vai te apresentar um orçamento executivo de fato, que te trará a segurança que a sua obra custará aquele valor realmente que foi passado, e assim você consegue se organizar financeiramente e consegue deixar a sua obra muito mais tranquila, pois sabe aonde o seu dinheiro está sendo aplicado e sabe que você vai ter condições de terminá-la e ela vai ficar bonita para você conseguir morar e ter a sua vida tranquila com a sua família. E depois que eu falei tudo isso, agora você já sabe, né? Fuja das propostas rápidas, essas propostas que as pessoas te mandam muito rápido, pois isso com certeza vai te trazer uma grande dor de cabeça lá na frente. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo legal para vocês. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!